minutos a gente muda de assunto e fala agora a respeito do ex-ministro Antônio Palocci, que é agora aí mais uma vez o alvo. A PGR recorreu de uma decisão que anulou os processos contra Palocci. Essa é uma novidade e uma notícia importante de hoje. Na verdade, foi ontem. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, entrou com um recurso no Supremo Tribunal Federal contra a decisão do ministro Dias Toffoli, que anulou os processos abertos contra o ex-ministro Antônio Palocci na Operação Lava Jato. Gonet pediu que Toffoli reconsidere a decisão ou leve o caso para o plenário da corte. O procurador entendeu que a anulação não cabe no caso porque Palocci confessou crimes e forneceu um acervo probatório robusto no acordo de delação premiada, que ainda permanece válido. A decisão de Toffoli do último dia 19 de fevereiro atendeu a defesa de Palocci. Os advogados pediram a extensão do entendimento adotado pelo ministro em outros processos relativos à Lava Jato. Toffoli considerou ter havido um conluio entre os procuradores da Lava Jato e o ex-juiz Sérgio Moro, que conduzia a 13ª Vara da Justiça Federal lá de Curitiba. E agora a PGR pede para que o STF reconsidere essa decisão aí do Dias Toffoli. E aí, hein, Sakamoto, o que deve acontecer? Como é que isso deve chegar ao Supremo Tribunal Federal? Que impacto isso tem? Fabiola, eu não sei quem é que vai julgar o caso. Se cair na mesa do Toffoli, né? Esquece, né? O Toffoli fala, ok, não. Né, o Toffoli está numa cruzada pessoal contra, né, tudo que veio da Lava Jato e de outras operações de combate à corrupção e sem fazer uma diferenciação importante. A gente sabia, depois da anulação da condenação do ex-presidente Lula, do presidente Lula, quando era ex-presidente na época, a gente sabia que isso ia gerar uma peças e mais peças de dominó, uma derrubando a outra, um efeito dominó, por conta, né, do questionamento dos métodos utilizados no combate à corrupção no Brasil. Não estou falando só da Lava Jato, estou falando de uma maneira geral. E é claro, os casos em que houve clara sacanagem no processo de condenação, é claro que precisa ser revisto e, na medida do possível, refeito todo o processo, né, e um novo julgamento para a pessoa ter. Para a sociedade ter certeza que aquela punição está acontecendo de uma forma correta. O problema é que no meio do caminho a gente viu muitos réus, inclusive, se aproveitando das brechas e das sacanagens cometidas pela Operação Lava Jato para colocar em xeque, colocar em dúvida todo o combate à corrupção no Brasil. Inclusive, por isso é uma das razões que eu falo sempre aqui nesse espaço que um dos piores legados da Lava Jato foi exatamente desacreditar o combate à corrupção através da adoção de comportamentos que não são esperados de juízes e de procuradores, né? Só que é isso que está acontecendo, infelizmente. Né? Infelizmente, por quê? Porque não é possível um país dar certo sem combate à corrupção, seja ela de esquerda ou de direita. E aí o pessoal começa aquela coisa, não, corrupção é só em governo de esquerda, não, corrupção é só em governo de direita. Gente, não precisa brigar, tem para os dois, tá? Tem para os dois e a história tem mostrado que tem para os dois, né? De rachadinhas a desvios, a gente vê isso acontecer dos dois lados. E isso é um problema, porque aí quando você bota abaixo o combate à corrupção e a Procuradoria-Geral da República fica preocupada, porque não está preocupado só esse caso do Palocci, né? Fica preocupado com tantos outros casos que também estão sendo derrubados pela percepção, ao meu ver, complicada de que, olha, tudo tem que ser colocado abaixo porque nada pressa do que foi encontrado. Não. Existem fatos, existem informações, existe veracidade dos fatos, tem que se separar o joio do trigo, tem que se separar aquilo que aconteceu por sacanagem, contaminou o processo, e tem que separar aquilo que não aconteceu por sacanagem e que está embasado em fatos reais. Caso contrário, Fabíola, é, passa um recado péssimo para a sociedade, passa um recado de que o Brasil é uma grande pizzaria. Para mim é um ponto fundamental, né? Qual é o recado que toda essa história deixa para a sociedade? Já deixou, né? E até mesmo de reverter essa imagem.
Agora, a atuação de Paulo Gonet nesse caso, Josias, olhando para essa decisão dele, né? Porque isso foi lá e ele recorreu da decisão que anulou os processos. E agora falou, e vai para plenário, pedindo para ir para plenário isso. Isso mostra o que da atuação de Paulo Gonet na sua análise, Josias? E se isso vai ter algum impacto lá no Supremo Tribunal Federal? Infelizmente não tem tido, Fabiola. Não é o primeiro recurso que o Paulo Gonet e a Procuradoria, na administração do Paulo Gonet, apresentam ao Supremo contra decisões absurdas tomadas pelo Dias Toffoli. Não apenas o Dias Toffoli, também, ainda outro dia, o Gilmar Mendes também anulou todas as condenações impostas ao José Dirceu no âmbito da Lava Jato. E o Toffoli é o campeão da disfarçatez, porque ele chegou a cancelar até multas de empresários, de empresas cujos executivos confessaram os seus crimes. Estamos agora diante de uma discussão sobre uma decisão relacionada ao Antônio Palocci, que também confessou os seus crimes. Então, os defeitos apontados e identificados na investigação não condenam ou não deveriam condenar as provas que decorrem de confissão. O Toffoli chegou a anular todas as provas reunidas contra a Odebrecht, que hoje tem outro nome, inclusive chama Novo Honor, né? Ele, com as suas decisões, desmoralizou o único empreendimento que funcionou com muita perfeição no Brasil das últimas décadas, que era o setor de operações estruturadas, que é o nome que a antiga Odebrecht dava no seu organograma ao departamento encarregado de comprar políticos. Pode-se dizer o que quiser da Odebrecht, ou da ex-Odebrecht, mas não se pode deixar de admirar a sua organização. No acordo de leniência que firmou, a empresa entregou provas de corrupção em quase 50 contratos, tudo corroborado por delações de 7 dezenas de executivos, tudo devidamente registrado no departamento de propinas, tinha arquivos consolidando essas tramóias todas. E aí o Toffoli colocou em dúvida a voluntariedade das confissões. Confissões que foram filmadas, estão à disposição de qualquer um. Qualquer um que quiser ver as confissões do Marcelo Odebrecht, do patriarca lá, o Emílio Odebrecht, estão na internet. Estavam lá com os seus advogados do lado, confissões filmadas, não tinha nenhuma coação, mas o Toffoli construiu uma nova versão para aquela máxima do Marx, segundo a qual a história só se repete como farsa. Nos despachos do Toffoli, a história não se repete, ela se corrige. Não há fatos. Que fatos? Corrupção, mas que corrupção? Então a borracha do Toffoli resolve tudo. O ministro já tinha anulado todas as provas obtidas por meio de acordo de leniência da Odebrecht. Ele dá sequência a decisões que foram tomadas que beneficiaram, inclusive, o Lula. No caso do Lula, cancelaram-se as sentenças no pressuposto de que seriam julgadas novamente. Não mais na 13ª Vara de Curitiba, mas na Justiça Federal de Brasília. E prescreveram todos os casos. Isso não se confunde com absolvição. E aí, nas pegadas dessas decisões, foram se anulando todas as delações, todos os acordos, as confissões. E aí, o que se pergunta é o que vão fazer com a devolução do dinheiro. Né? O Toffoli suspendeu as multas, inclusive, agora estão reduzindo os valores. Né? Então, essa fórmula adotada pelo Toffoli para suspender o passado, ela devia ser disseminada. Se a gente segue nessa linha, Fabio, daqui a pouco nós estamos cancelando aquele resultado de 7-0 da Copa de 2014. O Toffoli pode dar uma liminar, cancela aquela vitória da Alemanha, não valeu. Porque hoje nós temos a corrupção por geração espontânea. Não tem mais corruptor, não tem mais corrupto, só sobrou a corrupção. Essa está registrada, inclusive, nos balanços da Petrobras, essa está registrada nas confissões, na devolução de dinheiro. Então, é uma desmoralização, é um escárnio. E o recurso do procurador-geral, Fabíola, no caso do Palocci, como em outros, houve outros recursos da Procuradoria-Geral da República, eles não dão em nada, porque o Supremo está se autodesmoralizando, deixa essas decisões todas vigorarem por meio a partir de liminares do Toffoli, no caso do José Dirceu, liminar do Gilmar Mendes, e o Supremo não traz isso
para o plenário, para transformar decisões individuais em decisões coletivas. Se o Supremo confirma essas decisões, aí a desmoralização será suprema. Mas, por hora, ela está escorada, o que é mais desmoralizante, está escorada em decisões individuais. Então, o procurador deveria ser atendido, pelo menos nesse seu pedido. Leva para o Supremo, para que o tribunal, coletivamente, decida se quer se desmoralizar coletivamente ou se vai manter essa desmoralização por meio de liminares. Mas que há desmoralização, isso não há dúvida, Fabíola.